Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e muita alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. No próximo domingo, estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título O Reinado de Josias. Estamos quase terminando este trimestre, que tem sido maravilhoso para nós, tem trazido muitos ensinamentos para nós. E eu quero também, antes de prosseguir com a nossa aula, deixar para você uma palavra de agradecimento pelo seu comentário, pelo seu like, uma palavra de agradecimento a você que se inscreveu no nosso canal nas últimas semanas. E se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal e assim nós queremos alcançar mais e mais pessoas para que este ensinamento precioso da palavra do Senhor alcance professores e alunos, para que estes estejam preparados para a hora da ministração da aula em classe. Eu quero orar ao Senhor e já começar a falar sobre esta importante lição sobre o reinado de Josias. Oremos, Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nós queremos te agradecer esta oportunidade rica que temos de aqui, através deste canal, transmitir esta lição para os teus filhos. Que o teu Espírito nos direcione e que eles possam receber a tua palavra e aproveitar, Senhor, tudo aquilo que transmitirmos. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos então ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, que diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Repetindo, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 8. A nossa verdade prática diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 a 5, capítulo 23, versículo 2 a 5, versículos 21, 22 e 25. Vamos, portanto, à leitura. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque,
e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. O objetivo geral da nossa lição é pontuar o avivamento gerado por Josias. Meus queridos e amados irmãos, alunos e professores, este foi um verdadeiro avivamento baseado na palavra, na leitura da palavra, um retorno à obediência a Deus, rejeitando toda a idolatria, destruindo toda a idolatria e estabelecendo de novo a adoração ao Senhor e a celebração ao Senhor. Que maravilha é ler e ver o que aconteceu no tempo do rei Josias. Os objetivos específicos são estes. Primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E, por último, terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Vamos começar, então, a nossa introdução, mas eu já alerto ao querido professor e aluno que nos assiste que nós acrescentamos um bom conteúdo a esta introdução, porque nós entendemos que há necessidade de esclarecer algo antes de falarmos sobre achei o livro da lei na casa do Senhor, que é logo o primeiro item do primeiro tópico. Antes, porém, vamos apresentar alguns quadros e informações adicionais que vai te ajudar, querido professor, a desenvolver a sua aula. Vamos então à introdução que está na nossa revista. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E, ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Vamos então a um acréscimo para você entender melhor esta lição. É necessário o quê? Necessário que você entenda que a história do reinado do rei Josias está registrada em 2 Reis, capítulo 22, até o capítulo 23, versículo 30, e 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Eu recomendo a você, meu querido professor e aluno, que você faça isso. Eu tenho aqui uma das minhas Bíblias aberta em 2 Crônicas, e tenho uma outra Bíblia aqui aberta em 2 Reis. Ou seja, isto facilitará você a ler os textos que são alternados. Por que é importante termos duas Bíblias abertas? E eu vou te mostrar através do texto que está em tela. Os textos se complementam em alguns momentos e se repetem na maioria do tempo, ou seja, na maior parte do relato bíblico. Portanto, ambos devem ser lidos pelo professor que vai expor a sua aula. Ele deve estar atento a esses detalhes importantes. Veja só, eu deixei aqui um exemplo para você. Exemplo, a destruição do altar de Betel é detalhada apenas em 2 Reis. A provocação ao rei Faraó Neco é detalhada apenas em 2 Crônicas. Ou seja, se o professor se deter apenas no livro dos reis, vai acabar esquecendo ou não vendo o que está registrado em 2 Crônicas como um acréscimo. E se você se deter em 2 Crônicas, você vai perder detalhes importantes registrados em
Segundo Reis. Então é importante você ler os dois textos e assim ficar bastante atento a esses detalhes e preparado para responder às perguntas que seu aluno lhe fizer. Outra coisa que achamos importante deixar para você aqui é relatar os últimos reis de Judá e a posição na qual se encontra o rei Josias. Vejam, amados irmãos, que na lição anterior nós estudamos sobre Ezequias. Ezequias reinou 29 anos e foi um dos melhores reis de Judá, assim como Josias. Após Ezequias, nós tivemos um momento sombrio na direção, na liderança em Judá. Nós tivemos Manassés, que foi um mau rei, um rei que fez coisas abomináveis diante do Senhor. Durante 55 anos, Judá ficou em verdadeiras trevas. Apenas no final do seu reinado, Manassés se arrependeu. Mas quem o substituiu? Amon, que durante 2 anos também foi um péssimo rei. Foi um rei que levou o povo à idolatria novamente. Ou seja, Josias assumiu o reinado após 57 anos de obscuridade, 57 anos de trevas, 57 anos de desobediência. Então nós temos no tempo de Josias uma geração que de fato não conhecia a adoração ao Deus verdadeiro, porque 57 anos se passaram em plenas trevas. Assim, Josias tinha uma responsabilidade muito grande de expurgar Judá e Jerusalém do pecado, da idolatria e trazer o povo de volta à obediência a Deus. Após Josias, nós tivemos Jeoacás, que reinou 3 meses, que foi um mau rei. Nós temos Jeoaquim, que reinou 11 anos e foi um rei perverso. Nós temos depois Joaquim, que foi um rei péssimo também, muito mau, durante 3 meses apenas. E temos Zedequias, que reinou durante 11 anos. Ou seja, nós temos Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Foram reis perversos e maus, segundo o manual bíblico de Halley. Após Zedequias, nós temos o quê? Judá foi levado para o cativeiro. Isto em 3 levas, em 605, 597 e 586 a.C. É claro que essas datas em alguns livros divergem, alguns dizem 587. O que importa é que 70 anos depois, o povo retornou do cativeiro, o povo de Judá retornou do cativeiro e assim houve a reconstrução de Jerusalém como cidade dos judeus. Antes de entrar nos tópicos da lição, eu gostaria de deixar para você algumas informações importantíssimas que servem também de ensinamentos para nós e não estão na nossa revista. Vamos lá? Antes de falar da reparação do templo, primeira coisa importante a mostrar para você: Josias começou a reinar com 8 anos, ou seja, ele começou a reinar ainda criança, muito cedo. Porém, diz a palavra do Senhor, logo no versículo seguinte, que ele andou nos caminhos de Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu chamo a atenção do querido estudante da Bíblia que aqui o escritor sagrado foi buscar uma referência muito longe. Ele não teve como referência Josafá, ele não teve como referência nenhum dos reis, nem de Judá, nem de Israel, no período do reino dividido. Não, foi buscar em Davi uma referência, porque Josias teve um comportamento exemplar. Josias seguiu os retos caminhos do Senhor. E na comparação, ou seja, na referência, o escritor sagrado citou Davi. Andou nos caminhos de Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Terceiro item interessante: no 8º ano do seu reinado, ou seja, com cerca de 16 anos de idade, sendo ainda moço, diz a palavra do Senhor, começou a buscar o Deus de Davi. Ou seja, adolescente ele começou a buscar o Senhor. E aí vale um aviso para os nossos adolescentes. Você deve buscar o Senhor desde a sua adolescência, meu querido jovem, minha querida jovem. Busque ao Senhor, seja como Josias,
que começou a reinar com 8 anos, mas com 16 anos ele sentiu uma necessidade, a necessidade de buscar ao Senhor. E esta busca, esta intercessão, esta oração fez com que ele se preparasse para os desafios que haviam de vir como rei de Judá. Quarto item, no 12º ano, ou seja, com cerca de 20 anos de idade, no 12º ano do seu reinado, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Veja que interessante que ele orou ao Senhor desde o 8º ano do seu reinado até o 12º ano do seu reinado, cerca de 5 ou 4 anos, podemos dizer assim. Então ele se preparou para o grande desafio, que era destruir a idolatria no meio do povo de Deus. Isso é importante, irmãos, porque às vezes nós queremos vencer o mal, mas nós precisamos de preparo espiritual. Eu vejo esse tempo de busca de Josias como um tempo de preparo espiritual para destruir a idolatria do meio do povo de Deus. Foi preciso buscar o Senhor dos 16 aos 20 anos de idade, para que assim ele pudesse tomar atitudes e fazer com que Israel ficasse limpo daquela terrível idolatria. Reinou de 641 ou 640 a 610 ou 609 a.C., isto é, por cerca de 31 anos, como diz a Bíblia. Por volta do ano 628 a.C., ou seja, no 12º ano do seu reinado, a Assíria começava a perder seu domínio com a morte de Assur-Barnipal. Em 612, houve o quê? A queda de Nínive, que era a capital da Assíria. E em 609, a elevação da Babilônia como império mundial. Babilônia, para onde seria levada a nação de Judá. Eu trouxe essas informações para você ver como que as coisas vão acontecendo para que as promessas, as profecias de Deus se cumpram. Olha o que diz o item seguinte. A purificação promovida por Josias se estendeu às tribos do norte, o que mostra a reconquista de parte do reino do norte. Isto era necessário para que uma profecia se cumprisse: a profanação do altar de Betel. Ora, meus amados irmãos, em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2, nós temos citado o nome de Josias, cerca de 300 anos ou mais de 300 anos antes dele ter nascido. Era preciso que essa profecia se cumprisse. Então tudo concorria para que a palavra de Deus se cumprisse. Terminando aqui, pelo relato em 2 Crônicas, a purificação antecedeu a reforma do templo. E pelo relato de Reis, nós temos o quê? A Páscoa acontecendo no 18º ano de seu reinado. São informações importantes que mostram a você, meu querido professor, que há muito que aprender com a história do reinado do rei Josias. Vamos então entrar no primeiro tópico da nossa lição. Josias repara o templo. E aí sim, achei o livro da lei no templo do Senhor. É o primeiro item do primeiro tópico. O rei Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias. E aí eu fiz uma pequena correção no que está na revista. Qual foi o propósito deles? Foi que, para que passasse o dinheiro que havia sido arrecadado aos encarregados pela reforma da casa do Senhor. É isso que lemos em 2 Reis, capítulo 22, versículo número 4, que diz assim: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe, já estava lá o dinheiro, que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Versículo 5, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para repararem as fendas da casa. Prosseguindo, pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias
a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Irmãos, o sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de ter diante de si a lei do Senhor. Ora, o próprio sumo sacerdote diz assim: eu achei o livro, estava aqui. Ou seja, se achou é porque havia se perdido, se achou é porque eles haviam se esquecido do livro do Senhor e estava, portanto, abandonado. E o próprio sacerdote diz: eu achei esse livro. Vê o que tem nele. Era a lei do Senhor, que havia sido esquecida pelos reis que antecederam o rei Josias. E o que era o livro da lei que foi encontrado? Esse livro seria possivelmente um manuscrito de uma parte de Deuteronômio que trata dos estatutos dados por Moisés. O rei deveria ter uma cópia da lei diante de si, meus amados irmãos. Eu vou ler para você, está na tela, Deuteronômio capítulo 17, versículo 18 e 19, diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, era a determinação que deveria ser dada aos reis quando o Senhor desse rei à nação de Israel. Isso está lá em Deuteronômio 17 ainda, quando nem havia rei em Israel. Diz assim: então escreverá para si num livro um translado desta lei do original que está diante dos sacerdotes levitas. Então, os sacerdotes levitas deveriam ter um original e o rei deveria ter uma cópia, um translado. Diz mais assim: e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Então, por isso que Josias reage da maneira que nós vamos ver daqui a pouquinho. Porque a lei deveria estar nos lábios dos sacerdotes e dos levitas, mas também a sua mão para sempre estar lendo diante do povo. A lei deveria estar próximo ao rei, para que ele lesse todos os dias. E isso, meus amados irmãos, não estava sendo feito há muitos anos. Prosseguindo, item número 2, o rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. O rei lê o livro tão avidamente e ficou tão fascinado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem confirmar suas vidas a Deus, à vontade soberana de Deus. Simplesmente se humilhou, demonstrando a piedade do seu coração. Eu lembro a você que ele buscou o Senhor, ele orava ao Senhor, ele teve uma vida de oração antes de agir, ele orou. Então agora, com o livro na mão, com o livro esquecido na mão, o livro da lei, ele teme ao Senhor, ele rasga as suas vestes. Item número 3, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda, já prevendo que grande era o furor de Deus contra o seu povo. Então, a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Veja que interessante, irmãos. Assim, Deus demonstrou que ouviu a oração e viu a humilhação do rei. A condenação de Judá foi apenas adiada. E eu gostaria de ler esse texto para você, segundo Reis, capítulo 22, versículo 19, que diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores,
que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgastes as tuas vestes, e choraste perante mim. Então eu te ouvi, diz o Senhor. Aleluia! Como é bom ver esses exemplos de homens tementes a Deus, homens de oração, homens que buscavam o Senhor e Deus os ouvia. Segundo tópico da nossa lição, a renovação do pacto com o Senhor. Primeiro, a leitura do livro diante do povo. O zeloso rei Josias sabia que a reforma não teria êxito se não envolvesse a todos. Meus amados irmãos, nós que dirigimos igrejas, nós que somos responsáveis por rebanhos, nós temos que orar ao Senhor para que todos sejam alcançados pela renovação espiritual em nossas igrejas. Diz assim mais a lição: por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Aleluia! O verdadeiro avivamento começa, irmãos, com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra sempre é e será duradouro. Isso nos faz lembrar, eu deixei aqui embaixo para você que quiser pesquisar sobre esse texto, de Neemias capítulo 8, versículo 1 a 10, quando Esdras leu a lei para todo o povo. Como é bom quando nós nos preocupamos em transmitir a genuína palavra de Deus, porque ela promove o verdadeiro avivamento. Segundo item do segundo tópico, a destruição dos ídolos. Meu querido professor e aluno, eu preciso fazer uma correção no que está escrito na nossa revista. Na realidade, nossa revista diz assim: no início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo. Ora, meus amados irmãos, o texto sagrado não diz isso. Eu vou mostrar para você o que diz o texto sagrado, mas antes eu quero ler o que está na tela. Eu escrevi assim: quando tinha completado 8 anos de reinado, Josias começou a buscar o Senhor e no 10º ano começou a purificar a Judá e Jerusalém, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Isso nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3 a 8. E depois, ainda diz assim, o nosso texto que está em tela: além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia sido terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo. Eu quero ler a palavra de Deus e você vai ver o que a palavra de Deus diz para nós. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3 a 8. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. 2 Crônicas 34, versículo 3. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, quando começou a buscar o Senhor? Com 8 anos de reinado. E quando começou a purificar? Com 12 anos de reinado. Ou seja, no 10º ano do seu reinado, ele começou a purificar. Aí diz o versículo 4. E derribaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares, e purificou a Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, ou seja, a purificação se estendeu pelo reino do norte, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor, e tendo derribado os altares e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou a Jerusalém.
Então, ele só voltou a Jerusalém depois de destruir todas as imagens, não somente de Judá, como diz a nossa revista, mas de Judá e de Israel, como diz a palavra do Senhor. Aí vem o versículo 8. E no ano 18º de seu reinado, que é quando começa o relato de 2º Reis, e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Amém? Você que está nos acompanhando desde o início, você sabe muito bem que a reparação ou a reforma começou no 18º ano do reinado. Repetindo, no 8º ano ele começou a buscar o Senhor. No 10º ano ele começou o trabalho de purificação. E no 18º ano ele celebrou a Páscoa do Senhor, tendo reparado a casa do Senhor. Terceiro e último tópico da nossa lição, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo é o primeiro item deste tópico. Vamos lá? Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, etc. Isso nos faz lembrar algo maravilhoso. Um verdadeiro avivamento traz renovação no louvor e na adoração. Quando há avivamento, os louvores também são renovados. A palavra de Deus nos mostra isto. Segundo item do terceiro tópico, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizou no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornassem à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo de seu tempo. Diz a palavra do Senhor que nunca houvera Páscoa tão fervorosa e tão abençoada como esta Páscoa comemorada por Josias no seu reinado. Antes de terminar nossa aula, eu preciso mostrar para você dois fatos que merecem destaque neste momento. A destruição do altar de Betel e a imprudência do rei Josias que culminou na sua morte. Primeiro, a destruição do altar de Betel, como está registrado em 2 Reis, no capítulo 23. Isto é maravilhoso, irmãos. O cumprimento de uma profecia. Josias havia sido citado pelo profeta em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2. Por isso, o escritor faz questão de registrar em detalhes como isso aconteceu. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2, nós temos o seguinte. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim. Versículo 1 e 2 diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Josias teve seu nome citado mais de 300 anos antes de ter nascido. Isso é maravilhoso, irmãos. Alguns dizem que esta é a profecia mais preciosa do Antigo Testamento, pelo tempo que demorou o seu cumprimento, pela forma como foi preferida, pelo nome citado, e assim se cumpriu cabalmente aquilo que foi dito pela boca do profeta. Diz mais: o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E isto vai se cumprir
em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 15 a 20. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar também o alto derribou, queimando o alto em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus. Quando apregoou estas palavras, cumpriu-se a palavra do Senhor. O segundo episódio, a imprudência do rei Josias, que culminou na sua morte. Josias se intrometeu numa guerra que não era dele. Isso não está em 2 Reis, isso está em 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 20 a 24. E eu quero ler para você. Depois de tudo isso, ou seja, depois da celebração da Páscoa, depois que o povo estava em paz, alegre, festejando ao Senhor, alegre com o Senhor, que fez Josias? Havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele, ou seja, Neco, lhe mandou mensageiro dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém, Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale do Megido, e os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Que aprendizado temos aqui? A guerra não era contra ele. Isso nos ensina a não nos intrometermos em guerras alheias. Josias não precisava intrometer-se naquela guerra. Ele entrou numa guerra que não era dele. Quantas pessoas se ferem, até morrem espiritualmente, porque entram em guerras que não são delas. Nossa conclusão é a seguinte: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Assim diz o nosso comentarista. Eu convido você para a nossa última aula do nosso trimestre, que falará sobre o cativeiro de Judá. Não perca a próxima aula, a última aula deste terceiro trimestre de 2021. Portanto, meus amados irmãos, eu quero encerrar mais uma vez aqui, agradecendo de todo o meu coração a minha esposa, a irmã Leila, aos meus filhos Elise e Letícia, e agradecer também a todos vocês que estão nos incentivando. Eu peço a você, por gentileza, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos incentive através das suas palavras para nós continuarmos aqui fazendo esse trabalho, e certamente Deus estará nos dando a sua inspiração, a sua graça para darmos continuidade a este precioso trabalho. Deus te abençoe e te dê uma ótima aula no próximo domingo. Aqui se despede o seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.